Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um. Casal Reage, meu nome é Nelly. Meu nome é Captunes, meu amor, estamos aonde? Estamos em live lá na Twitch, então já aproveita e nos segue por lá pra acompanhar os reacts ao vivo. Trazendo aqui vídeo do canal Zetin Nerd. Vou me inscrever aqui, vou deixar o meu like. Já aproveita, se inscreva no nosso canal e deixa seu like. Gojo só não matou o Sukuna, pois não quis. Concordo. Será? Concordo. Caramba, opinião polêmica, Afirmação. tá? Finalmente um cara lúcido. Eu não preciso explicar pra alguém porque o Gojo é mais forte de Jujutsu. É só mostrar esse vídeo. Um fatiado, outro virando a moeba. Que final poético. Ou seja, Gojo é odiado pelo GG. Quem é GG? Vamos ver o vídeo, não vamos tomar spoiler do... E a luta do Sukuna vs Gojo é tão injusta quanto a morte do Madara. Será que é os órfãos? Vamos lá, 3, 2, 1, gol! Hoje é dia 24 de dezembro, o mesmo dia em que ocorreu a Batalha dos Mais Fortes, Ryomen Sukuna vs Satoru Gojo. E até hoje, mais de um ano depois da morte do Honrado e 2 meses desde o fim do mangá, os acontecimentos dessa luta geram muitos debates na comunidade. E Um ano depois da morte do Honrado. Pega aí, ó. hoje eu estou aqui para provar com detalhes, até que simples, do mangá, como Satoru Gojo é definitivamente o mais forte que já apareceu nesse mangá. E como Sukuna só venceu a luta pelas circunstâncias que colocaram o Gojo em muita desvantagem, mas que no fim, ele só perdeu porque quis. Mas calma que eu vou explicar tudo isso. Então já deixa seu like aí, clicando no botão de hypar pra isso chegar em mais pessoas, e se inscreve no canal aí pra me ajudar a atingir a meta de 20 mil inscritos ainda esse ano, conto com o apoio de vocês. Também considere virar membro do canal, tem vários benefícios incríveis pra vocês, e me ajudaria demais a comprar um PC novo e melhorar a produção dos vídeos. E, enfim, aqui que eu falo Zishin, e esse é o canal Zishin Nerd. E agora, vamos pro vídeo. Bem, primeiro eu devo começar falando sobre os 3 momentos onde o Gojo poderia ter vencido tranquilamente, mas não o fez por um certo motivo. Vou explicar cada um. O primeiro é quando ele expande o domínio 0.01 segundo mais rápido que o Sukuna, e acerta o Muryokusho, pois o Sukuna havia recebido muitos danos na expansão anterior e teve que regenerar o corpo, e isso atrasou que ele restaurasse a técnica inata e conseguisse expandir o domínio. E bem, como todos sabem, o Sukuna de alguma forma conseguiu invocar uma Horaga para destruir o domínio do Gojo, que ele já estava adaptado, o que foi bem lógico e incoerente. Afinal, para invocar uma Horaga, é necessário fazer o sinal com as 2 mãos e entoar o "com esse tesouro eu invoco". E isso vale pro Sukuna. Nós vemos em vários momentos ele tendo que realizar esses passos para conseguir invocar uma Horaga. Mas durante essa expansão, onde ele estava incapaz de fazer qualquer movimento, ele milagrosamente invocou uma Horaga sem precisar de nada disso. Vai entender. Mas enfim, o ponto todo nem é esse, mas sim um pouquinho antes disso. Logo após acertar o Muryokusho, o Sukuna fica totalmente impotente, e o Gojo consegue avançar nele e destruir seu coração, antes dele conseguir invocar uma Horaga. Ou seja, nesse momento, o Gojo poderia muito bem ter arrancado a cabeça do Sukuna ao invés de destruir o coração, e ter encerrado a batalha ali mesmo. E não adianta tentar dizer que o Sukuna poderia não ter regenerado o corpo e priorizado regenerar a técnica inata, e então só regenerar o corpo após expandir o domínio, pois mesmo se seguir nessa linha, o Sukuna ainda perderia nessa expansão, pois o Gojo iria se aproveitar do Sukuna não ter tido tempo de regenerar o corpo dos danos anteriores e já iria lançar um azul para continuar causando mais danos. Afinal, se em 0.01 segundo ele consegue expandir o domínio, ele também consegue usar o azul, que é até mais rápido. Nem tem sinal de mão e não cria uma barreira enorme. E então, o Sukuna não iria resistir aos danos nessa expansão, junto com os danos anteriores, que ele não conseguiu regenerar direito, até porque a situação já estava tão crítica que regenerar o corpo se tornou a prioridade máxima dele. Não é à toa que a Oral me disse que mesmo após ter regenerado e dias terem se passado, o soco do Gojo ainda doía. Enfim, o Sukuna não conseguiria apanhar por mais 3 minutos, não conseguiria manter o Sutuário Malevolente ativo e seria atingido pelo Muryokusho, e então seria morto. O segundo momento é quando o Gojo usa o Roshi Restrito e devasta toda Shinjuku. Uma Horaga é obliterado nesse golpe e o Sukuna fica todo detonado, mas ainda sai vivo, por muito pouco. O que é bem incoerente, já que no capítulo 234, o próprio Sukuna afirma que morreria se tomasse um Roshi a uma curta distância, mesmo numa liberação de 100%. Mas aí, um capítulo depois, onde já ficou até um pouco mais fraco por ter continuado lutando, ele não morreu. Mas enfim, né? O ponto nem é esse também, mas sim o fato de que o Gojo poderia ter usado um pacto vinculativo para aumentar a liberação do Roshi Restrito e definitivamente matar o Sukuna. E o preso provavelmente seria dificultar o uso dos próximos Roshis ou algo assim, mas as condições não importam, o Sukuna com certeza seria obliterado. E é óbvio, mas eu vou deixar claro, o Gojo facilmente conseguiria fazer um pacto, até a Miwa consegue. E como o Sukuna usou pacto para vencer logo depois dessa cena, tá totalmente liberado pro Gojo usar também, negue Gyakutami. E isso nos leva ao terceiro momento, que é quando o Sukuna usa um pacto para usar o corta-mundo sem nenhum selo de mão, nem cântico e nem direcionamento, e então corta o Gojo. Nesse momento, o Gojo também poderia ter usado um pacto para aumentar a liberação de energia amaldiçoada reversa, e se regenerar completamente. Ele poderia colar o tronco às pernas
pernas novamente. E sim, isso seria totalmente possível. Afinal, nós vimos que o Yuji conseguiu colar o pé dele no lugar de novo, após ter sido cortado pelo Fukuma Mizushi. Ele não criou um pé novo, ele só colou o pé no lugar de novo, com energia reversa, com sapato e tudo. E nós também vemos que o Yuta, após receber o corta-mundo, conseguiu desativar o próprio domínio a partir da visão do Sukuna pra enganá-lo. Então o Gojo facilmente conseguiria fazer um pacto. Eu nem preciso explicar isso, né? Ninguém morre instantaneamente. E alguém pode dizer que se for assim, o Sukuna poderia ter cortado o pescoço do Gojo em vez do tronco, ou a cabeça ou algo assim. Mas nada mudaria, pois o Gojo pode regenerar qualquer parte do corpo. A parte mais complexa de regenerar é o cérebro, que foi deixado claro na obra toda. E até isso ele conseguiu com maestria. A parte mais difícil de todas, que especificamente do cérebro, é a parte de ficar as técnicas inatas. Até isso ele conseguiu regenerar com maestria, super rápido. E inclusive, o Gojo teve o pescoço cortado diversas vezes no Santuário Malevolente, a cabeça e todas as partes. E mesmo assim se regenerou sem problemas. Então, independente de qual fosse a direção do corte, o Gojo poderia realizar um pacto para buffar a regeneração e sobreviveria tranquilamente. Inclusive, o próprio Yuta se regenerou daquele corte após assumir o corpo do Gojo. Isso é mostrado na cena da cirurgia, onde a própria Shoko fala pro Yuta usar a liberação máxima de energia para conseguir regenerar o corpo, o que deixa a morte do Gojo ainda mais incoerente. Enfim, a condição desse pacto seria dificultar o uso da energia reversa dali pra frente, seguindo a lógica dos pactos, como o do Sukuna, por exemplo, que dificultou o uso do corta-mundo dali pra frente. Então, o que ocorreria nesse cenário seria o Sukuna ativando a reencarnação e indo pra True Form. E então, a luta continuaria, com ambos estando sem expansão de domínio e com a energia reversa dificultada. E claro, o Gojo estouraria o Sukuna na porrada, que nem estava fazendo antes, pois o Sukuna não teria nada para acertar o Gojo além da amplificação de domínio, ou seja, porrada. Ele nunca conseguiria acertar o corta-mundo, pois após fazer o pacto, ele precisava realizar os cânticos, fazer o selo em mantém com as duas mãos, que é o mesmo da expansão de domínio, e então apontar a direção do golpe. O Gojo desviaria na maior facilidade do mundo, até o Hajime Amaki desviar desse corta-mundo. Ou melhor, provavelmente o Gojo nem deixaria o Sukuna terminar esse ritual todo, podendo spamar azul ou vermelho à vontade. E claro, nada impediria ele de lançar outro Roshi restrito. Se nem Sukuna e Mahoroga juntos conseguirem impedir, quem dirá o Sukuna sozinho e mais nerfado do que antes. O Gojo dominaria a luta e nunca tiraria o Sukuna em não muito tempo. Então, conseguiria salvar o Megumi. E bem, há um motivo para nada disso ter acontecido. Na vida real, é porque o Sukuna não podia morrer ali, ele precisava enfrentar o resto dos personagens e a história precisava continuar. Mas dentro da história, também há uma explicação bem clara do porquê o Gojo não matou o Sukuna, mesmo tendo tantas chances para isso. O Megumi. Exatamente, o Gojo não queria matar o Megumi, ele nunca conseguiria fazer isso. Era como um filho para ele, que ele cuidou desde criança. E não adianta tentar usar aquela frase do início, do Gojo dizendo que ia matar o Sukuna, ou a frase dele dizendo que mataria o Sukuna antes das 3 rotações da roda do Mahoraga, porque aquilo eram claramente frases para passar confiança e intimidação. Ele não mostraria fraqueza perto do Sukuna, né? Ele não falaria, não vou te matar porque você tá com o Megumi. E a confirmação disso é exatamente no primeiro momento em que o Gojo podia ter matado o Sukuna, quando ele acerta o Muryokusho. Ele diz em pensamento que pretendia destruir vários órgãos do Sukuna e deixar ele muito perto da morte, ou seja, claramente não pretendia matá-lo. Ele queria apenas incapacitar totalmente o Sukuna, para poder separar ele do Megumi, e só aí matá-lo. Por isso que ele só destruiu o coração ao invés de arrancar a cabeça do Sukuna, e por isso ele não utilizou o pacto para aumentar a liberação do Roshi restrito e garantir a morte do Sukuna. Inclusive, ele nem fica surpreso do Sukuna ter sobrevivido. Nunca foi a intenção dele matar o Sukuna, pois ele queria poupar o Megumi, que ele tanto amava. Diferente do Sukuna, que fez de tudo para matar o Gojo. Ele fez de tudo para não deixar o Gojo sair das expansões de domínio dele. Ele disse que ia expandir o domínio e fechar uma barreira para garantir que o Gojo fosse morto naquela expansão também. E no final, onde mostra que ele estava sentindo nervosismo. Mas enfim, o que o Gojo fez foi apenas incapacitar o Sukuna, deixar ele muito enfraquecido. Dessa forma, ele salvou todos os alunos, que seriam trucidados se o Sukuna não estivesse totalmente enfraquecido. E também possibilitou que o Megumi fosse salvo no fim, pelos golpes de Itadori que atingem a alma. Um poder que o Gojo sabia que o Yuji tinha devido aos 6 olhos. E inclusive, o Sukuna realmente pretendia isso. Ele realmente queria que o Gojo não matasse. No capítulo 216, ele mesmo diz que, como ele ia lutar contra outros feiticeiros, aquela aparência era melhor. E não foi a primeira tática suja dele não. Ele também já havia feito isso contra a Hana, ao fingir ser o Megumi para sobreviver à escada de Jacó. O Sukuna sempre esteve disposto a apelar para emocionar dos oponentes para não ser morto. E bem, mesmo querendo salvar o Megumi, o Gojo ainda poderia ter vencido, com o cenário 3, onde ele usa um pacto para se regenerar do corta-mundo e depois derrota o Sukuna True Form por causa de todas as vantagens que ele tinha, né? Nada passava do Mugen, os dois sem expansão de domínio, então é um Mugen total ali, e o corta-mundo totalmente nerfado. Então aqui é realmente incoerente. Não faz sentido ele não ter feito isso. Mas como eu disse, o Sukuna precisava vencer para a história continuar. E eu vejo muitos comentários sem lógica dizendo que o Sukuna poderia ter usado o Fuga na primeira expansão de domínio ou que o Gojo ter sobrevivido àquilo foi forçado. O que é completamente ridículo. Afinal, o Gojo sobreviveu utilizando poderes que foram estabelecidos desde o início da obra. Energia reversa, domínio simples e vermelho. O Gojo era absurdamente resistente e possui uma regeneração absurda. Simplesmente isso.
E quanto ao Fuga, foi dito no capítulo 259 que o Fuga foi selado durante a batalha contra Satoru Gojo. E mesmo que o Sukuna pudesse usar, ele nem acertaria. Afinal, o Fuga não possui acerto garantido, isso nunca foi dito. Tanto que no capítulo 258, o Fuga só é ativado após o Fukuma Mizushi se encerrar. O Itadori disse que os cortes haviam parado. O Fuga é uma técnica externa, que apenas aproveita os danos causados pelo domínio para aumentar a potência, mas ela não conseguiria passar do Mugen. Sem falar que mesmo se acertasse, caso o Sukuna ficasse parado para abrir a fornalha e carregar o Fuga, merda, o Gojo conseguiria escapar do domínio rapidamente, pois não teria o Sukuna impedindo. E seria realmente mais fácil do que o normal, até porque aquela primeira expansão tinha uma área muito pequena. Porque quanto menor a área, mais forte é o domínio. Então os cortes do Sukuna ficaram mais fortes e conseguiram quebrar a barreira do Gojo mais fácil. Vocês também podem dizer que o Sukuna venceria se usasse a True Form desde o início, mas a verdade é que isso não mudaria basicamente nada. Afinal, a True Form não deixa o Sukuna mais forte, mais resistente ou mais rápido. Nunca foi dito isso em lugar algum. Literalmente a única coisa que muda são as bocas e os 2 braços extras. É a única coisa citada pelo Hajime quando o Sukuna se transforma, que aquele era um corpo perfeito para um feiticeiro, o que realmente é verdade, mas não muda o fato de que o Gojo é mais forte, mais rápido e mais resistente, por feitos demonstrados contra o Meguna. A força do Sukuna não vem do corpo, vem da alma que está armazenada nos dedos. Por isso que quando ele assume o corpo do Itadori e do Megumi, ele recupera a própria força e a própria reserva de energia amaldiçoada. E estar no corpo do Megumi não deixa ele com a força ou resistência do Megumi. Ele fica literalmente com a própria força e resistência. Nada muda. Nunca foi dito que ele fica mais fraco porque o corpo do Megumi é mais fraco. A True Form apenas adiciona os membros extras, que não fariam diferença contra o Gojo. Ele até se sairia melhor no mano a mano do que o Meguna, só que o Gojo se demonstrou muito mais forte que o Meguna. O Gojo enfrentou Sukuna, Mahoraga e Agito ao mesmo tempo. Então 2 braços extras não fariam diferença nenhuma pra ele. Até porque o Gojo pode simplesmente ficar spamando azul e ficar arremessando o Sukuna de lado pro outro. Puxar ele pros socos, prender ele nos destroços tipo Shibaku Tensei, lançar vários azul ao mesmo tempo, que funciona tipo massajada que corta a barriga do Sukuna, e etc. Causando muito dano no Sukuna e nem permitindo que ele tenha um mano a mano, né? Já que o Sukuna sempre ficar jogando lá pro outro, tendo que fugir dos vermelhos. Agora eu tenho um argumento pra falar que o Gojo é mais forte. É mais forte. Antes era só favoritismo mesmo. Que a gente não tinha visto a luta, né? A gente acabou vendo. Acabou vendo. Mangá, a gente viu a luta. Do azul e tudo mais. A batalha seguiria da mesma forma, com as 5 disputas de domínio e o Sukuna sendo derrotado na 5ª expansão do Gojo, já que a expansão dele teria a mesma força e ele receberia os mesmos danos que o Meguna recebeu, devido ao azul, vermelho e tudo mais, como já disse. Ou ele seria derrotado durante o Roshi Restrito com Pacto, ou sendo derrotado após o Gojo ser regenerado Corta-Mundo com Pacto também. Se o Rei das Maldições usou, o Honrado também pode usar. Também tem gente que diz que o Gojo deveria ter morrido para aquele corte do Mahoraga, dizendo que ele acertou no braço ao invés da cabeça. E bem, a cena mostra o Gojo se posicionando pro lado, o que indica que ele tentou desviar do golpe, mas ainda assim teve o braço atingido. O Gojo não ficaria parado contra qualquer golpe do Mahoraga que estava adaptado ao Mugen, ele sabia disso. Embora ainda seja estranho o Gojo não ter conseguido desviar totalmente, afinal ele é bem mais rápido que o Mahoraga, e ainda tem os 6 olhos de teletransporte. Mas enfim, mesmo se considerar que o Gojo foi salvo pelo roteiro, entre aspas ali, ou algo assim, nada muda. Afinal, se o Satoru quisesse, ele teria matado o Sukuna na 5ª expansão de domínio, arrancando a cabeça dele, e essa cena nem chegaria a acontecer. Mas se é pra falar de cenas incoerentes, devo citar o Gojo nocauteando o Sukuna com Black Flash, e mesmo assim ele conseguindo invocar o Mahoraga, estando literalmente inconsciente, sendo que foi mostrado em vários outros momentos que o Sukuna precisa do sinal de mão e do cântico igualmente ao Megumi. E em si não faz sentido nenhum conseguir invocar ou usar qualquer técnica ou tá desmaiado. E o Gege nunca deu nenhuma explicação pra isso de tão ridículo que é. Se seguir a lógica, o Sukuna teria perdido ali também, exatamente como o Gojo disse. E eu vou te matar antes das 3 rotações. Ele só não contava com o poder do Gege Akutami. E por incrível que pareça, eu também vejo algumas pessoas usando aquela frase final da Uraume para dizer que o Sukuna estava mais fraco por ser um reencarnado. Algo completamente ridículo. Afinal, a Uraume diz que o Sukuna só perdeu por ser um reencarnado. E isso se deve ao fato do Itadori ter um golpe que acerta a alma, conseguindo separar o Megumi do Sukuna, com o rei morrendo no processo. Mas é somente isso. A força dele era exatamente a mesma da Era Heian. Força essa que foi guardada nos 19 dedos que o Sukuna ingeriu. Na realidade, ele estava até um pouco mais forte porque ele tinha mais energia amaldiçoada, já que os dedos foram acumulando energia amaldiçoada com o tempo. E lembrando que o Sukuna estava full power. Afinal, o último dedo ele supriu com o corpo dele da Era Heian, como ele mesmo disse que ia fazer, atingindo seu poder completo. Mas inclusive, embora sendo reencarnado tenha atrapalhado Sukuna na batalha contra os feiticeiros, isso salvou muito ele na batalha contra o Gojo, porque ele conseguiu transferir os danos do Muryokusho pro Megumi e fazer o Mahoraga se adaptar. E ele tinha as 10 sombras em si, né, uma inata a mais. E por estar no corpo do Megumi, o Gojo não o matou em várias oportunidades que teve. Então é uma faca de 2 gumes. Se ele não fosse um reencarnado, ele não iria perder pros feiticeiros. Porém, ele já seria derrotado na batalha contra o Gojo. Então ser um reencarnado fez ele durar mais tempo. Mas ele estava fadado à derrota. E outro problema é que se ele não fosse um reencarnado, vamos supor que milagrosamente ele venceu o Gojo, ele não conseguiria ativar a reencarnação. E não conseguiria regenerar o corpo dos danos que ele teve contra o Gojo. Então ele seria assolado bem mais facilmente também. Então acho que aquela frase da Uraume não fez muito sentido. Acho que foi só
uma desculpinha mesmo. Já que se ele não fosse reencarnado, ele estaria bem ferrado, ele perderia já pro Gojo. E mesmo se milagrosamente vencesse, não conseguiria reencarnar e restaurar os danos. Ele ia ter que lutar naquele estado que ele tava após tomar um rush restrito, que até o Hajime tava vencendo devido ao desgaste corporal e os ferimentos. E por fim, o argumento ridículo que mais tentam usar, as frases finais do Gojo. E isso eu nem preciso falar muito, né? Era literalmente o Gojo em seus últimos delírios antes de morrer, num estado totalmente melancólico após ter tido a batalha mais divertida da vida dele. E de forma alguma isso anula todos os feitos e fatos do mangá que eu apresentei no vídeo. Sem falar que aquela frase dele, não saber se venceria, estava considerando as condições daquela luta, que eram totalmente desvantajosas pra ele, pois o Sukuna tinha conhecimento das técnicas do Gojo e o Gojo não fazia ideia de como era a expansão do Sukuna, ou de como uma Horaga funcionava e etc. E além disso, ele ainda não poderia matar o Sukuna pra não matar o Megumi. Mesmo sem as 10 sombras, esse detalhe não mudaria, a não ser que fosse sem o Megumi, sem estar no corpo do Megumi. Aí é outra história, mas não é o que a frase diz. Mas de qualquer forma, é só uma frase de um personagem em seus últimos momentos, que é totalmente rebatida pelos feitos ou pelas frases do narrador, sendo que o Sukuna estava nervoso pela primeira vez em 1000 anos, mesmo com todas as vantagens que tinha, algo que o Satoru não leu, né? O Gojo também pareceu sempre saber que iria morrer. Isso ficou bem claro nos últimos capítulos, onde tivemos alguns flashbacks do Gojo falando umas frases melancólicas, dizendo já deu de Satoru Gojo, né? E que quando ele morresse, iria ser esquecido e que a Gyo superaria, finalizando a dizer que esperava muito do Yuji. E claro, as cartas que ele deixou pra Nobara e pro Megumi, com suas últimas palavras, são a prova final. Ele nunca pretendeu matar o Megumi. Ele foi pra luta sabendo que não ia matar o Megumi, que ia deixar ele vivo, e queria apenas enfraquecer totalmente o Sukuna pra conseguir tirar o Megumi de lá. Ou deixar pros alunos dele, ou deixar pro Itadori e tirar o Megumi de lá com os golpes que afetam a alma. Então o Megumi ficaria vivo e leria essa carta. Até porque deixar uma carta pro seu aluno barra filho. Então o Itadori era a fraqueza do Sukuna, né? Porque ele, por conta dos golpes que atingia a alma, era o counter dele. Filho que você pretende matar é um pouco estranho. Enfim, essa é a prova final. E o Gojo sabia que muito provavelmente não conseguiria ser vivo daquela luta por causa de tudo isso. Ele fez de tudo por seus alunos, pra salvar todos eles do Sukuna, incluindo o Megumi. E no final, ele realmente conseguiu, e se divertiu muito durante a maior batalha de sua vida. Então quem sabe, olhando de certo ângulo, o honrado concluiu seu objetivo e obteve sua vitória. E quanto a mim, só posso dizer, você foi esplêndido, Satoru Gojo. Nunca irei te esquecer enquanto eu viver. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado das análises aprofundadas. Então deixa esse like aí, clica no botão de hypar pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Aqui também. E se inscreve no canal pra gente bater a meta de 20 mil inscritos ainda esse ano. Com o apoio de vocês. E também considera virar membro do canal. Tem vários benefícios incríveis pra vocês. E me ajudaria demais a comprar um PC novo e melhorar a produção dos vídeos. Não se esquece de comentar aí ideias de vídeos sobre Jujutsu Kaisen. Tem vários argumentos agora pra defender o Gojo. E também entrar no meu servidor do Discord. Ele se deixou vencer, eu concordo plenamente. Até o próximo vídeo e... Ele era muito bondoso. Pô, ele deixou cartas. Eu não sabia que ele tinha deixado cartas. Fofo. Achei deveras fofo. Pô, Concordo. Concorda? Mas também um pouco não. Sabe? Principalmente por conta É igual do o cara que falou. acontece depois, Ele sabe? precisava, o Sukuna precisava lutar contra o restante. Então não dava pra ele morrer nessa luta. Tipo, tanto que, por conta dessas frases meio que o Satoru fala pós-morte, eu acho que eu não iria vencer. Tipo, isso me divide um pouco. Ah, mas eu acho que é mais no sentido de, tipo, eu não iria vencer porque eu não teria coragem de matar. Meu pano, eu agora tenho vários... A gente leva a interpretação, né? Mas o que você acha? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se você concorda É verdade? ou não. Concorda ou não? Chorou ou não? Ou trouxe argumentos válidos? Você concorda? Chorou Deixa pouco, aqui seus mas a gente passa comentários aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa indicação de outro vídeo que a gente pode estar trazendo também. Vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.